Eu que sou a mulher do dinheiro. Pessoal, então, para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Aline, sou correspondente da Caixa Econômica há mais de 10 anos, pouquinho tempo só, e para quem não sabe, o correspondente Caixa, ele é uma empresa terceirizada, né, então a gente presta, acho que tem algum microfone que está ligado, obrigada. Então, a gente é uma empresa terceirizada da Caixa, né, que presta serviços para o banco. Então, o cliente hoje, ele consegue ter um atendimento seguro, um atendimento com qualidade, um atendimento sem o cliente precisar ir ao banco, né? A gente é como se fosse a extensão da Caixa Econômica. Hoje, basicamente, meu escritório é do lado da Caixa, então eles falam muito que eu sou a extensão, literalmente, da Caixa. A Caixa, ela fica bem na frente e o meu escritório fica nos fundos. Então, eles falam que é o puxadinho ali da Caixa. Mas a maioria, nem todos os correspondentes têm esse privilégio, às vezes, de estar exatamente do lado, né? Mas, de qualquer maneira, a gente consegue hoje trazer um atendimento diferente para o cliente, né? Porque, às vezes, o cliente tinha aquela limitação de querer ir numa agência, ter que se deslocar, muita gente assusta um pouco com a questão das filas da Caixa, então, ter o correspondente para ter o atendimento hoje é um diferencial, principalmente em cidades menores, né? A gente vê muito aí o pessoal que mora no interior, em distrito, que não tem agência bancária, então, muitas vezes vocês vão ver ali uma farmácia, um supermercado que tem o atendimento Caixa Aqui, inclusive para pagamento de contas, né? E isso facilita muito, porque traz ali acessibilidade mesmo, a gente consegue alcançar um público grande da Caixa. Muitas vezes hoje, a gente vê, a Caixa não é muito reconhecida, às vezes, né, pela questão social que ela trata. Então, às vezes, a gente perde muitos negócios, porque, às vezes, o cliente, ele vê ali uma fila muito grande do banco, né, e não entende que, às vezes, aquela fila ali é para tratamentos que outros bancos não fazem, né, igual o pagamento de seguro-desemprego, Bolsa Família, né, PIS, FGTS, só que, às vezes, aquela fila que está ali não necessariamente são para produtos comerciais, habitacionais, então acaba que assusta um pouco o cliente. E a Caixa, hoje, ela trata não só a loteria, que a gente tem quase em todo o Brasil, mas também o correspondente que vem para isso, para trazer quase todos os serviços da Caixa de forma com atendimento personalizado, às vezes acessibilidade para o cliente, para quem tem deficiência, né? Então a gente consegue trazer um atendimento que às vezes você não consegue dentro da agência, e muitas vezes o correspondente ele tem até mais conhecimento sobre os produtos do que às vezes um próprio gerente ou um próprio funcionário do banco, porque a gente acaba se especializando mais nos produtos, né? Hoje, por exemplo, o correspondente, eu atuo não só em processo de leilão, né, mas a gente consegue abrir uma conta, a gente faz cartão de crédito, seguro, consórcio, né, a gente trata, quando a gente vem para o âmbito da habitação, né, além dos imóveis de leilão, a gente consegue atender aquele cliente que quer comprar um imóvel pronto, né, que são os financiamentos tradicionais. Então, o cliente, ele tem um terreno, então ele quer só financiar a construção, o correspondente consegue fazer o financiamento da construção. Eu não tenho terreno, eu quero financiar lote e obra, né, então, eu quero reformar a minha casa, eu quero comprar só o lote. Então, hoje a Caixa é uma referência nesses produtos de habitação, não só pela taxa de juros, mas pelo atendimento que o correspondente hoje consegue fazer, e também por toda a taxa de juros, né, tudo que a gente consegue abraçar o cliente por todos os produtos, essa gama de produtos que a gente consegue apresentar para o cliente hoje. Vamos começar aqui, que o Manel tinha me passado um tema, né, para a gente poder falar sobre isso. O primeiro tema que ele te havia falado, gente, vocês têm paciência comigo que eu nunca dei aula, tá? Então, eu tô nervosa, mas vocês podem ficar à vontade para perguntar, às vezes eu sou muito objetiva, tá? Então, se ficar alguma dúvida, vocês podem me chamar aqui que a gente vai esclarecendo, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender quando fala de leilão da Caixa, né? Como que funciona a liberação do crédito, de onde surgiu esses imóveis, né? Então, assim, o primeiro ponto se todos os imóveis que vocês virem ali no site da Caixa são imóveis que o cliente financiou de forma tradicional e que por algum motivo ele não pagou as parcelas. Então, a Caixa vai lá e leva esse imóvel ao leilão. Primeiro, ele tenta negociar com o cliente de todas as formas, ele viu que não houve negociação, ele não conseguiu, de fato, fazer o pagamento das parcelas em atraso, esse imóvel vai para o leilão. Então, para quem está começando nesse ramo de leilão, desse universo incrível, né, que é o de leilão hoje, que é pouco explorado, né, e que realmente a gente está vendo, assim, boas oportunidades, quando você localiza uma oportunidade, a primeira coisa que a gente fala, pensou em leilão, avalia o seu crédito. Esse é o primeiro ponto, tá? Muitas vezes a gente vê, parece até bobeira, tá? Mas às vezes a gente vê ali o cliente que arremata sem nem saber quanto que ele tem aprovado, se vai aprovar.
E mesmo que hoje, na sua mentalidade, você entende que você não quer financiar, não, eu quero comprar à vista, para mim não é vantagem fazer o financiamento. Deixa seu crédito aprovado, porque às vezes aparece alguma oportunidade em que, se você deixar para a última hora, ou só depois avaliar o crédito, você vai perder aquela oportunidade, né? Às vezes a gente tem muito essa trava de, eu não quero fazer dívida, eu não quero eu quero pagar à vista, eu quero pagar de uma vez, eu não quero ter que pagar parcela, mas isso é tão arcaico, essa mentalidade que a gente está, a pessoa que ela entende de crédito, ela entende como você pode alavancar mais negócios com o crédito, ela tem um passo muito à frente dos outros concorrentes, tá, gente? Então, assim, hoje, só para vocês entenderem, uma análise de crédito, ela não tem custo para o cliente, o nosso atendimento como correspondente, ele é 100% gratuito, o correspondente, ele é proibido de cobrar qualquer serviço, tá? Então, assim, na hora que você é atendido por um correspondente, como eu, quem vai me pagar é a Caixa. Então, não custa nada você deixar aquele crédito aprovado. Ele não te condiciona a você estar contratando aquele crédito, né? Ele não te obriga a estar fazendo financiamento. Pelo contrário, é uma análise. Então, você vai entender qual que é o seu contexto, se caso você queira financiar, se você teria esse crédito liberado, é para traçar um caminho para você de onde você vai seguir. Se surgir uma oportunidade, você fala, arrematou o imóvel à vista, aí agora surgiu uma oportunidade, você não tem mais o recurso para pagar à vista. É um meio que você vai arrumar de poder estar financiando esse imóvel. Então, você está comprando esse imóvel. Então, não deixa de avaliar esse crédito, porque, assim, você não tem nada a perder, né? O cliente, ele não tem nada a perder deixando esse crédito aprovado. Se depois você quiser, decidir que eu vou financiar lá no vermelhinho, no Banco Vermelhinho, você pode financiar no Banco Vermelhinho, que essa análise não vai impactar diretamente. Então, acho que a análise de crédito hoje ela é fundamental para quem está nesse meio de habitacional, tá? A Caixa hoje ela tem um leque de imóveis de leilão, e hoje nem todos permitem financiamento. Então, assim, é fundamental que você deixe o crédito aprovado, porque embora um imóvel hoje não está permitindo financiamento, não significa que esse status não vai alterar. Então, a Caixa, ela faz essas modificações, né, permite financiamento, só comprar à vista, ela vai mudando conforme ela vai entendendo que é viável, para que aquilo seja interessante para ela ou não. Então, se você está lá com o imóvel no seu radar, se você acha interessante ali fazer, você quer comprar, mas não está financiado, fica ali, deixa no seu radar, porque pode ser que aquele imóvel, a qualquer momento, ele venha permitir o financiamento. Estou vendo aí até que você já está abrindo ali uma tela do simulador, né, de busca, né, dos imóveis. É isso mesmo, ali, pelo esse site da Caixa aí, pessoal, você consegue ver todos os imóveis que tem disponível, você consegue entender ali se ele permite financiamento ou não, né, consegue ver as regras, né, daquele imóvel, quais são, né, quem que vai ser responsável pelos custos de tributos, de IPTU, condomínio. Então, sempre que vocês forem procurar um imóvel, utilize ali do site oficial da Caixa, né, que você consegue ali fazer alguns filtros com ele e identificar, né, quais são os imóveis que tem disponível para a compra desse imóvel. Lembrando sempre que o atendimento hoje para imóveis de habitação, a gente consegue fazer atendimento 100% online, né? Então, se você tem um correspondente hoje que você tem confiança, que você sabe que entende do produto, principalmente isso, tá, gente? Porque a gente, às vezes, vê vários profissionais da área que atuam como correspondente, mas não tem expertise sobre o produto, né? Então, ele não sabe as regras, não sabe, às vezes, uma malíciazinha de uma regrinha ou outra, o que faz diferença, né? Igual, por exemplo, hoje, a Caixa, ela financia até 95% do valor do imóvel. Né? E aí, tem sempre uma setinha ali, que não é uma coisa que vem escrita no nosso manual, mas às vezes existe a possibilidade de financiar 100%. Né, quando o cliente ali tem a margem liberada, ele consegue, junto com esses 95%, ainda financiar as custas de documentação. Então, por exemplo, só para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso, tá? Vamos supor que tem 200 mil ali liberado de financiamento, você utilizou apenas 180. Esses outros 20 mil que ficou sem utilização, a gente pode direcionar uma parte dele, né, até 5% sobre o valor que você financiou, para pagamento de cartório, de prefeitura. Então, na verdade, assim, é claro que você já tem que ter esse recurso para isso, tá? Mas é como se você estivesse deixando de dar entrada, é como se você estivesse financiando 100% daquele imóvel. Então, assim, é super interessante essa questão do financiamento, de você entender algumas regras, para que você consiga realmente fazer um bom negócio, ter transparência na hora de arrematar. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta sobre alguma coisa que eu já tenha falado até agora? Não? Eu vou perguntar uma aí a galera puxa a fila, Aline. Perfeito. Uhum. Como que funciona o fluxo aí do imóvel arrematado no leilão? Por exemplo, o cara está com o crédito aprovado, qual que é o próximo passo? Só para a pessoa saber, é muito burocrático, demora 6 meses para assinar, porque quando eu comecei lá atrás, eu sobrevivi. Demorava, né? Demorava. Então, assim, só para a pessoa saber, porque hoje eu te passo um cliente, mas eu quero que você responda. Como que é esse fluxo? Quanto que gasta com o Sedex? Como que está funcionando?
Se o cara está aqui em Minas e compra um imóvel lá na Paraíba, ou se a Tabata que está lá na Alemanha e compra um imóvel. Fala aí para a galera aí, para ver como é que tá esse fluxo aí. Perfeito, Manuel. Então, na verdade, hoje se faz tudo online, tá? Eu atendo clientes de todo o Brasil. Então, você não precisa da sua casa, você vai assinar o seu contrato. Então, não tem necessidade de deslocamento, tá? Esse é o principal. Acho que essa foi uma das melhores evoluções que nós tivemos do ano passado para cá com relação à Caixa, tá? Porque antes a gente ficava ali limitado territorialmente, o que não acontece isso hoje. Então, se o cara estiver fora do país, eu sou mineira, né? Então, estou aqui em Minas. Se o cara lá no Paraíba, lá na Bahia, quiser fazer o financiamento, ele consegue de forma 100% online, tá? Esse é o primeiro ponto. Com relação aos trâmites, né, eu sempre falo, primeira coisa, sem pensar, fazer a análise de crédito. Normalmente, com 24 horas, a gente já consegue, né, a partir do momento que a gente está com a documentação do cliente, a gente já consegue, às vezes até menos, dar um retorno para ele sobre a aprovação. Então, com essa análise de crédito, eu vou falar com você, seu João, você tem que 200 mil aprovado, né, a sua parcela ficaria em torno desse valor, e essa é a taxa de juros. Então, eu consigo traçar essa visão para esse cliente. E a partir daí, a partir do momento que você arrematou, a Caixa ela tem 30 dias para gerar esse contrato para você assinar contrato com a Caixa. Então, não tem essa de ficar esperando 6 meses para conseguir, até porque a própria regra não permite, tá? A gente tem um prazo limite. Mas o que a gente vê muito na prática, no máximo ali, às vezes, 15 dias, porque pode acontecer, às vezes, algum imprevisto, aparece alguma restrição do cliente, às vezes o cliente demora um pouquinho para assinar. Então, vamos calcular ali que, às vezes, até 15 dias ou menos, eu já até assinei com menos, mas são exceções, né? De 15 dias a 30 dias é o prazo máximo para você finalizar suas obrigações com a Caixa, né, chegar a assinar o contrato. É claro que depois você tem que fazer o trâmite de cartório, de prefeitura, mas também hoje isso faz tudo online. Mais alguma coisa? Sim, é possível a pessoa financiar mais de um imóvel, Aline? Por exemplo, se o banco liberar 400 mil e eu, a princípio, comprar um apartamento de 80 e depois me surgir outras oportunidades, é possível? E se dá para comprar tudo de uma vez, tem que esperar um prazo, como que funciona isso aí? Pode sim, tá? Não tem problema, não. O que a gente não faz é você usar o mesmo crédito para arrematar vários imóveis. Isso não funciona, tá? Você tem que arrematar um por vez. Mas hoje, para imóvel de leilão, diferente de outras modalidades que a gente tem, hoje, para imóvel tradicional, né, usado, novo, a Caixa ela permite um financiamento por CPF. Agora, imóvel de leilão, enquanto a sua renda permitir, você pode ir financiando. Então, você foi lá, tem 400 mil, arrematou um imóvel de 100, aí na hora que você assinou o contrato com a Caixa, no outro dia, a gente já pode fazer uma nova análise de crédito e liberar uma nova análise T. E você utilizar para a compra de outro imóvel. Não tem problema nenhum. A única coisa que você não pode fazer é você estar lá com 400 e achar que você pode usar aqueles 400 arrematando simultaneamente. Isso não tem como, tá? O sistema da Caixa, ele não permite que a gente avalie o cliente, deixe avaliado várias avaliações, não. É sempre, por exemplo, se você tiver avaliado para um imóvel de leilão, e decidir que agora não quer mais de leilão, você quer um imóvel tradicional. Eu tenho que cancelar a sua avaliação de leilão para te avaliar para o imóvel tradicional. É uma avaliação por vez, tá? Mas isso assim que você assina o contrato na Caixa, a gente já consegue fazer uma nova avaliação para você, e aí você já fica com crédito ali aprovado para arrematar outros imóveis. Então, sua renda permitindo, o céu é o limite. Aline, como que funciona esse negócio aí daquele investidor? Ele tem uma casinha de aluguel e ele quer alavancar, dar ela como garantia, aquele empréstimo que o pessoal chama de, não sei se a Caixa chama esse nome de home equity. Home equity, né? Não, a gente tem outro nome. EGI, que é empréstimo com garantia imobiliária, né? Mas é tudo a mesma coisa, tá? A gente só muda o nome. Basicamente assim, é você pegar lá o imóvel que você tem que ter escritura, registrado em cartório direitinho, né? Então não resolve só recibo de compra e venda. Então você tem aquele imóvel, você quer alavancar ali um dinheiro com aquele imóvel que está parado, ou que ainda está em espera de venda, né? É uma possibilidade muito interessante, tá? É uma rota interessante, mas é claro que tudo tem que ser colocado na viabilidade, tá, gente? Porque, querendo ou não, o home equity, ele tem uma taxa de juros um pouco maior do que o financiamento que você vai fazer, às vezes, para a compra do imóvel normal, tá? Então, tudo ali tem que ser colocado na caneta para realmente o seu lucro ser maior do que a taxa de juros que você está contratando, tá? Mas o home equity é o seguinte, você vai ter lá aquele imóvel, tem registrado no seu nome, tudo direitinho. A Caixa, ela consegue alienar aquele imóvel, colocar ele como garantia, e você pegar até 60% da avaliação dele para alavancar esse recurso. E essa linha não precisa ser justificada, você pode gastar esse dinheiro com o que você quiser e fazer novos negócios, né? É um investimento ali que você está fazendo. Então, a Caixa, para essa modalidade, ela financia até 60% do imóvel, ela tem um prazo ali de 240 meses, né, para você contratar, a taxa de juros está gerando em torno aí de 16,80% a 18% ao ano, né? Então, é visível que a taxa de juros um pouco mais alta das outras modalidades, mas ainda assim, na minha opinião, né, olhando financeiramente,
financeiramente, ela não chega a ser inviável, porque depende muito do valor que você vai, do que você vai precisar fazer com aquele dinheiro. Então, por isso, assim, você fazer o cálculo de viabilidade, eu sempre trabalho ele como um plano B, tá? Mas é super interessante para quem está com aquele imóvel parado, não está girando, né, o caixa, e quer fazer alavancagem quando, às vezes, o imóvel que você quer comprar ali não permite financiamento, tá? Muita gente utiliza dessa forma. Você quer comprar um imóvel, mas ele não está financiado lá pela Caixa, ele só permite compra à vista. Se você já tem um imóvel que está no seu nome, você pode usar essa estratégia. É claro que você já tem que ter um imóvel em vista, tá, gente? Não é, solicitar o crédito e pensar qual imóvel, porque ali a ideia é fazer o pagamento desse crédito rápido, né? Quanto mais rápido você pagar, menos juros você paga, né? Então, assim, o ideal desse produto já tem um imóvel em vista, já fiz todas as pesquisas, eu preciso do crédito, mas ele não faz financiamento. Vamos para o Home Equity, porque ele vai te permitir, né, alavancar esse recurso e você fazer a compra do jeito que você precisa. E aí você vai ter, para essa modalidade, né, você tem um custo ali, basicamente, você não tem custo da prefeitura, né, porque o imóvel já é seu, então é basicamente do cartório, com a Caixa, né, que você paga ali apenas aquela taxa ali operacional, e o IOF, que acaba descontando ali do valor que você vai pegar. Mas é um produto que tem sido uma saída muito interessante, né, porque às vezes o que acontece, quando você compra à vista, né, você se descapitaliza muito, e às vezes vamos supor que você tem lá 100 mil reais, tá, gente? Vamos pensar assim, de forma inteligente para o crédito, tá? Porque é muito simples você comprar à vista. Você vai lá, compra, fez aquele imóvel, espera vender e compra outro. Você consegue fazer negócios com isso, mas para você fazer uma alavancagem rápida, né, com esses 100 mil que você tem, você consegue, às vezes, com financiamento, arrematar 3 a 4 imóveis, e se você comprar à vista, às vezes você consegue um. Então, assim, você tem um pensamento, né? Hoje a gente não pode ficar travado nessa questão de fazer dívida. Fazer dívida ruim é quando você faz uma dívida que é uma dívida passiva. É uma dívida que não vai te dar lucro, uma dívida que não vai te dar retorno. Por exemplo, um financiamento de um carro. Né? É uma dívida que hoje o carro ele não vai valorizar, diferente do imobiliário, né? Que hoje você vê que os imóveis eles valorizam de uma forma que é inexplicável. O terreno que você compra hoje por 80 mil, daqui a pouco ele está valendo 350, 300, é surreal. Aqui na minha cidade a gente tem muito isso, né? O pessoal investe muito em imóvel, porque nosso metro quadrado aqui é muito alto. Então, às vezes, até o engenheiro da Caixa, quando ele vem fazer a vistoria, a gente tem, às vezes, alguns problemas, porque acaba que o cliente não consegue entender por que a compra e venda é tão alta, né? Então, assim, hoje a gente precisa ter esse raciocínio, né? De multiplicar, né? A gente vê o pessoal falando muito assim, eu quero usar o crédito de forma inteligente, para garantir minha aposentadoria, para fazer uma segunda renda, uma nova fonte de renda, criar patrimônio. E como que é feito isso de forma mais rápida? Com o crédito imobiliário. Você não vai conseguir fazer isso pegando 100 mil que você tem e comprando à vista, né? Você está tirando ali um dinheiro hoje, só para vocês terem uma noção, a Selic está altíssima. Então, o dinheiro que está aplicado hoje vai render muito melhor você deixar aquele dinheiro aplicado, que ele vai render muito mais para você, do que você tirar ele de uma aplicação que vai estar alta e comprar um imóvel à vista. Não faz sentido nenhum. Quando se fala hoje de ROI, né, que o pensamento do ROI hoje é você investir pouco e ter um bom retorno sobre isso. Né? Então, quando você descapitaliza, você está investindo muito. Né? O ideal é você tirar lá 5 mil, 10 mil, né? O Manel está de prova aí, nós fizemos financiamentos esses dias aí, que o cara deu 5 mil de entrada, 4 mil de entrada. Vocês têm noção do que é isso na compra de um imóvel? É surreal, é você deixar o seu dinheiro aplicado, tirar o mínimo possível daquilo, né? Fazer ali os investimentos que você tem que fazer e financiar o restante. Porque, olha, eu até queria compartilhar uma tela aqui depois, Manel, se você me permitir. Fica à vontade, Aline. Acho que o Rodrigo também vai querer perguntar já as coisas. Vou pegar aqui uma simulação bem... Vou perguntar uma situação rapidinho, Aline. Sim, qual claro. Tem valor mínimo para fazer o home equity na Caixa? Valor de imóvel? Tem, sim, 50 mil. Então, o imóvel acima de 50 mil dá para fazer o home equity? Não, o imóvel não, tá? O financiamento. Isso. Então, mas o valor de avaliação do imóvel tem valor mínimo, não? Depende do... a Caixa vai emprestar para você até 60%. Então, o valor de avaliação dele, se você conseguir financiar o valor mínimo, tá? Então, vai depender do valor de financiamento ali. Sim. Tem alguns home equity de outros bancos que eles têm um valor mínimo, só faz home equity com imóvel de 200 mil para cima, né? O valor de... Não. Com a Caixa não tem essa limitação, então. Não tem essa limitação, desde que elas têm, né? É claro, desde que você consiga, dentro do valor de mercado dele, financiar o mínimo, né? Que seria ali os 50, não tem limite, né? E desde que tenha documentação, tudo certinho. É claro que esse imóvel vai passar pelo crivo da Caixa, né? Então o engenheiro vai lá, vai fazer a vistoria direitinho, né? Mas fora isso, não tem um imóvel, valor mínimo daquele imóvel, não, tá? Beleza. Obrigado. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês, de uma simulação. Deixa eu só achar aqui. Perguntar algo aí, Daniel? Daniel, Tá ouvindo? Certinho? Tá ouvindo.
Ótimo. Aline, muito obrigado Oi. pelas explicações, muito claro. Uma aula de primeira mesmo, viu? Obrigado. Que bom. Obrigada. Eu queria comentar duas coisinhas, né? A primeira é que, há mais ou menos um ano atrás, a Caixa Econômica chegou a financiar 100%, não foi? Então, tivemos muitas oportunidades, né? E eu vejo que já tem tempo que a Caixa não faz uma promoção boa, né? Fez o mês da mulher ali, fez ela em maio algumas situações, e a gente está com um estoque altíssimo, né? A impressão que eu tenho é que a gente deve ser surpreendido com alguma outra promoção nos próximos, sei lá, talvez no próximo mês, né? E É o que a gente espera. vamos torcer para isso, né? É verdade. De vez em quando, realmente, a Caixa ela faz essas promoções. Esse ano ainda, normalmente é mais para agora no final do ano, entre outubro, setembro, já era para ter lançado algo. Infelizmente, a gente não fica sabendo, assim, com muita antecedência, tá? Então, assim, quando lança, é meio que de surpresa, até para nós que trabalhamos para a Caixa. Então, é interessante a gente sempre ficar atento, porque acontece, pelo menos uma vez no ano ali, acontece mesmo essas promoções. O que pode, às vezes, estar limitando ou demorando, é porque, para outras modalidades, né, a Caixa ela tem tido pouco recurso, né? Tanto que você vê hoje que os imóveis de financiamento também estão um pouco limitados ali. Era para ter mais imóveis que permitem financiamento, mas a Caixa ela vai soltando aos poucos, conforme a verba que ela tem. Então, assim, eu creio que pode ser também um dos motivos, né, de não ter lançado agora no final do ano uma promoção aí diferente para o lançamento de 100%. Mas é aquilo que eu te falei, tá? Mesmo não tendo essa ação, costuma alguns clientes também conseguirem financiar 100% do imóvel com essa estratégia de financiar os custos de documentação, tá? Então, é sempre bom estar atento, né? Pedir o correspondente para fazer ver a possibilidade de financiar essas custas também. Legal, era mais para fazer esse comentário, né? Que vai que você, como está dentro aí, vai que tem alguma novidadezinha aí. Por enquanto não, mas tendo, eu vou passar para o Manel para eles darem aí de primeira mão para vocês, pode ter certeza. Obrigado. Bom, vou abrir aqui a tela, né, que eu queria apresentar aqui para vocês. Eu peguei aqui um financiamento normal, tá? Só para vocês entenderem que quando a pessoa faz o financiamento, às vezes ele tem aquela crença assim, mas eu vou pagar 3 vezes mais do que eu estou pegando. É um absurdo financiar, não é vantagem porque eu pago muito caro. Gente, olha só para vocês terem uma noção, tá? Quem não entende de crédito é um problema. Ó, eu tô com um imóvel, uma simulação aqui, de um financiamento de 300 mil, tá? Então, o cliente está financiando 300 mil num prazo de 360 meses. Quando a pessoa olha assim, ela começa a querer fazer a soma, né, do valor da parcela com o tempo de contrato, e aí ele chega num valor exorbitante, que é o somatório das parcelas. Quando você soma ali o valor da parcela com o prazo, um cliente que pegou 300 mil, ele vai, na verdade, estar pagando lá no final, olha só, 1.056.000. Aí você cai para trás, né? Fala, meu Deus do céu, é um absurdo, quem que financia um imóvel? Só que esse valor aqui, pessoal, é um valor para daqui 35 anos, o que não é algo para você que está fazendo financiamento de leilão. A previsão hoje para um imóvel de leilão para fazer a venda é de no máximo ali 1 ano, né, para fazer essa revenda, né? E mesmo que fosse para um imóvel tradicional, que a pessoa queira financiar, ainda assim não significa que a pessoa vai ficar 30 anos pagando financiamento. A grande maioria dos meus clientes fazem a quitação, né, em torno de 8 anos, 5 anos, por quê? Ela vai fazendo amortizações. Então, a Caixa, ela tem um programa de amortização incrível, né? Na hora que você vai quitar, a gente vai verificar o seu saldo devedor do dia, não é o somatório das parcelas. Então, na sua dívida para o banco, no momento que você for amortizar ou quitar, ela não vai ser o somatório dessas parcelas. Então, peguei um detalhamento aqui só para vocês entenderem. Quando você soma essas parcelas, vai dar 1.056.000. Mas se amanhã você quiser fazer a quitação dessa dívida, ela não vai estar em 1 milhão, ela vai estar próximo do valor que você pegou emprestado. Tá vendo? Você pegou, ali na simulação que eu fiz, estava pegando 300 mil. Aqui está dando 299 mil. É claro que essa simulação aqui é uma simulação, né? Não tem ali atualização do contrato, né? Vai estar exatamente do jeito que está ali, mas isso traz para o cliente ele entender como que evolui a dívida dele. Aline, se daqui 1 ano eu vendi, né? Vamos ver como é que estaria aqui o saldo devedor daqui 1 ano, né? Daqui 12 parcelas, ó, o financiamento, o cara vai estar vendo, o saldo devedor dele vai estar em torno ali de 298, né? Então, assim, essa visão que às vezes o cliente tem, que é muito caro, que ele vai pagar muito mais, não existe. Se amanhã você quer quitar, você vai pagar juros. Eu fiquei 1 ano tentando vender meu imóvel. Você vai pagar juros sobre 1 ano. Não é sobre 360 meses. É durante aquele período. Eu demorei para vender com 3 meses. É 3 meses que você vai pagar de juros. Juros aí para imóvel de leilão está dando 10,47 ao ano.
Então, se você pagou ali 3 meses de financiamento, é quase que irrisório esse percentual. Então, acho que eu queria trazer esse detalhamento dessa simulação para vocês, porque realmente as pessoas elas ficam muito com essa objeção, com essa mentalidade, que às vezes é por falta mesmo de conhecimento, de entender que não é bem dessa forma que o crédito funciona, né? É um diferencial para quem quer arrematar, entender que o processo é totalmente diferente. É você ver o seu saldo devedor do dia, tá? Alguma pergunta? Aline, eu quero sim, porque tem muita gente que não acredita, porque nunca passou por isso, mas realmente foi muito bom você reforçar isso aí, que as pessoas têm preconceito de achar que, igual você mostrou ali, 300 mil vai virar 1 milhão. Só que a gente sempre faz o interveniente quitante, né? Que o financiamento daquela pessoa quita o saldo devedor. Então, isso que é bom trabalhar com essas modalidades. Porque a partir do momento que você encontra aquela pessoa que vai comprar esse imóvel, é quitado como se você estivesse comprando à vista, porque, na verdade, você está devolvendo aquele dinheiro, aquele saldo devedor, aquele montante. Então, isso é muito bom. Quando as pessoas despertar o interesse, abrir a mente para isso, vai ver que vale a pena trabalhar com o dinheiro do banco. Afinal, é o que o banco faz hoje em dia. Ele pega as pessoas que têm medo de investir, que gostam do mercado tradicional, deixar o dinheiro parado, muitas vezes está rendendo 0,5% ao mês, que a poupança geralmente vai render no máximo, nunca na poupança vai render 1%. Até existe alguma coisa que pode. Agora, o que o banco vai fazer? Ele vai emprestar para alguém, ou vai liberar um cartão de crédito, torcer para o cara atrasar, né? Porque o juro já é alto, né? Ele ganha mais ainda. Não, a gente não fica torcendo, mas... Não. Então, resumindo é isso. Então, a pessoa fica com esse trauma, cara, eu vou pagar juros. Inclusive, tem muita gente que tem casa de aluguel, ali, não abriu aquela mente, pelo menos por mais que você falou que o home equity ele é maior, a taxa, mas é assim mesmo, ele vai cobrir o inquilino dele, vai pagar a parcela desse financiamento, desse empréstimo que ele vai pegar, dando como garantia. Eu sei porque aconteceu um caso aqui em Belo Horizonte, que o cara ele tinha um prédio de 1,5 milhão, estava alugado para uma academia, se eu não me engano, estava em torno de 7 mil por mês, que ele ganhava nesse prédio de 1,5 milhão parado. E aí eu dei ideia para ele, cara, pega 300 mil emprestados, aí realmente a parcela não é barata, a parcela ficava em torno de uns 4.500 mesmo, mais ou menos isso. Só que estava alugado por 7. Então ele pegou 300 mil, e comprou 5 apartamentos de 60 aqui em Divinópolis, que dava para vender por 130, 140. Então foi uma grana extra que o inquilino dele foi pagando. Então, se antes ele pegava, por exemplo, 12 vezes 7, dava 94 mil, só nessas operações ali, 2 operações daquela, que ele tinha 5 apartamentos, já cobria tudo aquilo. Então, tem muita gente que não abriu a mente. Tem gente comprando coisas à vista. Então, eu não estou falando para as pessoas se endividar, comprar iPhone 17, ir para Disney, trocar de carro, não é nada disso não, gente. Porque o empréstimo, ele sendo feito de forma sadia, saudável, para você investir, não é nada absurdo. Você não pode fazer loucura aí de querer pagar de bacana e tal. Então, faz o dinheiro trabalhar para você. O que a gente fala, geralmente eu falo essas coisas. As pessoas têm a chance de se libertar do sistema e não dá valor. O cara que trabalha a vida igual ali, né, ele faz um acerto de 30 mil reais, por exemplo, o cara trabalhou 5 anos na firma, faz um acerto de 30 mil, só que ele vai comprar o iPhone 17 e vai querer viajar nas praias, né? Sendo que ele poderia comprar um apartamento. Quando o cara joga na planilha de viabilidade financeira aqui, com 30 conto, quando ele compra financiado, olha ali, ó, aqui é uma operação que toca com 61. Quando o cara compra financiado, olha, o cara com 19 mil consegue tocar uma operação dessa que vai botar 41 mil no bolso, mas o cara prefere comprar o iPhone 17. Então, o cara pode comprar o iPhone 17 sem problema nenhum, mas depois que ele fez dinheiro. Ou seja, primeiro você tem que fazer sua cama para depois você deitar. Agora, a gente aprendeu a vida inteira que o bom negócio é comprar à vista. Pelo menos os pais da gente falam assim, que é para não se endividar, tal, que a única coisa que o pobre tem, e tá certo, de honra é o nome, e tá tudo certo. Só que a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar para a gente, que realmente o rico mesmo, ele faz o dinheiro trabalhar para ele. Porque, por exemplo, se você pegar uma MRV da vida, você acha que os caras estão tirando dinheiro do bolso para construir apartamento? Negativo. E ainda tem um pobre, coitado, que está comprando lá na planta, pagando a fase de obra. Então, essas grandes construtoras, elas pegam crédito com a Caixa, que a gente chama de alocação de recurso, que é quando você constrói com recurso do banco. A maioria não vai lá e descapitaliza e constrói o prédio para te vender. Não, ela vai usar o crédito com o banco. Então, as próprias empresas hoje, realmente, é exatamente o que você falou até melhor do que eu, explicando, né, de forma simples, didática, para as pessoas entenderem. Gente que tem dinheiro, né, pessoa que tem dinheiro, ela não foi lá para comprar à vista, ela fez mais dinheiro com crédito. Tanto empresas grandes quanto de médio porte, ou quem está
começando, iniciando com recurso próprio para tentar uma renda extra. A gente tem que ter essa consciência e entender como que o mercado funciona, entender como que funciona essa questão do crédito, porque igual você falou, às vezes o cliente ele vai lá quantas vezes eu faço o crédito consignado, faço outros produtos da Caixa, e quantas vezes eu fiz esses créditos para o cliente, porque eu vou fazer um aniversário da minha filha. Vai lá, pega uma taxa de juros de quase 2% ao mês para fazer um aniversário, para comprar um iPhone, sabe? Vou financiar um carro que não está te dando lucro nenhum, né? Ele não tem valorização nenhuma daquele produto. Parcela um monte de coisa no cartão para viver um lifestyle ali que não precisa, né? Que não tem necessidade. Se você quer construir hoje patrimônio, não é que você vai fazer uma dívida, não é para se endividar. Você vai solicitar um crédito para que você possa fazer outras alavancações ali do seu valor, você multiplicar aquilo que você já tem. Então, você ter essa consciência, né, é fundamental. Você estava falando ali do interveniente quitante, né? Para quem não sabe, interveniente quitante é quando você faz um financiamento e você tem ali essa dívida com a Caixa. Então, eu fui lá, financiei 200 mil, estou devendo 200 mil para o banco desse imóvel. Muita gente acha que tem que fazer a quitação desse imóvel para só depois vender. O que não procede, tá? O interveniente quitante é exatamente isso. Você não precisa descapitalizar, você não precisa ir lá no banco e fazer a quitação desse imóvel para você vender ele, não. Por quê? A Caixa, quando você for revender esse imóvel, você achou um cliente lá para o seu imóvel. Aline, fiz aqui a simulação, ficou ótimo, o cara tem entrada, ele tem potencial de compra, como é que eu faço para vender esse imóvel para ele, sendo que o meu imóvel já está financiado? Eu vou ter que quitar esse imóvel? Não. A Caixa, na hora que for fazer esse financiamento para esse novo cliente, a gente vai usar o próprio financiamento dele para quitar a sua dívida. Então, se ele financiou lá 250 e você está devendo 200, o que a Caixa faz? Em vez de cair os 250 na sua conta, né, porque o cliente está pegando para comprar de você, em vez dele cair os 250 na conta dele, o que a Caixa vai falar? Peraí, o seu João está devendo 200, e o cliente dele tá pegando emprestado 250. Então, o que a gente vai fazer? 50 mil vai cair na conta dele, e os outros 200 a gente vai usar para quitar a dívida que tem nesse imóvel. Então, o cliente ele não precisa ir lá e fazer quitação, porque o interveniente quitante é exatamente para isso, para te permitir usar o crédito, e nem para você quitar, você precisa quitar com o seu recurso. Isso funciona para programas do Minha Casa Minha Vida, para imóvel de leilão, para imóveis tradicionais, enfim, qualquer modalidade da Caixa, inclusive para o home equity, tá? Existe a possibilidade ali, na hora que você fizer a venda desse imóvel, né, você ir lá imediatamente e fazer a quitação dessa modalidade. Verdade. Mas é alinhar aquilo lá, que todo mundo ficasse rico, quem quer trabalhar por rico, né? Então, assim, o sistema não quer que ninguém saiba disso. Porque é o seguinte, 52.647 imóveis tem para escolher. Aí eu vejo quantas famílias estão pagando aluguel. Então, o que a gente vai fazer nós aqui? Nós vamos ajudar esse país a crescer, gente. Então, tem 52.640. São Paulo aqui tem mais de 15 mil imóveis. São Paulo é uma das cidades que mais as pessoas pagam aluguel. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses imóveis aqui, para fechar com chave de ouro a fala da Aline, gente. Você vai comprar um imóvel, por exemplo, mesmo que se for 50 mil à vista, ou até mesmo, dá para financiar 50 mil, não dá, Aline? 50 mil? Dá para financiar o mínimo, né? Não é isso? 50 mil? Sim. Uhum. Então, aqui, gente, eu vou mostrar um exemplo real aqui, que dá para você fazer, no leilão tem. Você vai comprar um apartamento de 50 mil e você vai revender por 120 mil desse jeito aqui, ó. Só pode ver, compra por 50 mil, revende por 120. Você revende desse jeito aqui. Aline, se pegar um cara que está com o nome limpo, eu sei que dá trabalho, porque quando a gente faz tráfego pago, não sei se o menino está ali, quando você faz o anúncio, gente, com um cliente nesse perfil, você vai aparecer os 50 clientes, 35 está com o nome sujo, faz parte, gente, é o nosso país, tá? Faz parte, está devendo 50 reais na Claro, 30 na Vivo, não tem 30 reais para tirar uma certidão de nascimento, você faz parte. Só que, com certeza, em qualquer lugar desse Brasil, você vai achar um cara. Então, acompanha comigo aqui que você vai ver que o cara ganha um salário mínimo. Um salário mínimo, ele vai comprar uma casa sem entrada, porque tem o tal do subsídio. Aí, gente, aí tem aquela coisa, gente. Eu não sei quem foi o doido que inventou o tal do subsídio, que depois não dá dinheiro para as pessoas pagar o documento. Aline, o cara às vezes não tem. Tudo bem aqui, eu facilito para o cara aqui, que ele não vai dar nada de entrada, mas ele não tem dinheiro, gente, para pagar o ITBI e o registro. O que você vai fazer? Libera no Nubank, um banco Inter para cidadão, gente. O cara está com o nome limpo e você parcela e faz igual eu. Eu mobilei minha casa assim, o cara não tinha documento, eu dava um jeito. Cartão Inter lá, eu sofreguei lá, para liberar para o meu cliente. Nubank, então. E agora tem corretor que vai te incentivar a embutir o documento e tal, não sei o quê. Mas, enfim, eu só estou falando que no nosso país as pessoas não têm consciência que com um salário mínimo ele consegue comprar um imóvel sem entrada, e é isso que nós investidores vamos fazer. Agora, Aline, nós investidores, nós vendemos por 120, sendo que o cara poderia comprar 2 de 60, Aline, que dava para ele comprar. Então, ele saía de humilhado, pagando aluguel, morando no fundo da casa da sogra, numa kitnet, ele poderia ter 2 imóveis
ganhando um salário mínimo. Porque ele é aqui, ó, olha ele, Aline, um salário mínimo aqui, ó. Então, agora, isso aqui não vamos falar lá no Jornal Nacional. Então, é nós aqui vamos fazer nosso papel de botar dinheiro no nosso bolso, comprar e revender esses imóveis. Olha a parcela do cidadão aqui, R$ 454. Tem muita gente pagando aluguel, morando em kitnet por R$ 600. Mas eu não moraria nessa casa. Você não moraria, mas tem muita família que moraria nesses apartamentos. Lá em Ocidental tem muito. Lá no Rio de Janeiro, por mais que as pessoas falem que é perigoso, né, Rodrigo? Tem muito lugar bom lá que o Rodrigo vai fazer as diligências lá. Sabe o que acontece? Apartamento que a galera perdeu na planta, que parcelou em 60 vezes com a MRV ou com a tenda, não teve dinheiro para pagar ali na fase de obra, a parcela com a construtora. Quando chega para a construtora entregar, sabe o que acontece? A construtora não entrega, aí o cara desanima, não paga o leilão, ou não paga a caixa vai o quê? Vai para o leilão. Aí só dá o Rodrigo o trabalho de chamar um chaveiro para abrir a porta. Não é assim, Rodrigo? Exatamente. A gente faz esse processo aí no Brasil todo. O Manuel citou Rio de Janeiro, né? Que é uma região bem difícil, aos olhos da maioria. A gente tem contatos lá bem particulares, né? De regiões assim que a gente consegue validar, porque tem contato lá, porque não dá para comprar em qualquer lugar, né? No Rio de Janeiro. Mas é exatamente assim como o Manuel falou mesmo. A gente tem muita oportunidade. Às vezes o imóvel vazio, imóvel que nunca foi habitado, inclusive imóvel novo. A gente tem vários clientes ali. Ultimamente, ali, mais de 10 clientes, mais de 10 apartamentos nós fizemos o processo de compra, alguns à vista, outros financiados, né? E é isso aí. Aline, acho que está ótimo. Muito obrigado. Se alguém quer fazer alguma pergunta, que agora eu vou passar para o Daniel, que é um cara aí que vai complementar, que vai ser muito útil para a gente, porque tem umas coisas aí, gente, que parece bobagem, mas tem muitos imóveis aqui que, por mais que a gente é especialista, a gente tem equipe, ninguém acha o trem. Então, o Daniel aí, ele é credenciado da Caixa, e ele sempre ajuda a gente. Quando a gente quer um imóvel, ninguém acha, aí o cara lá, ele tem as técnicas dele, inclusive alguns leiloeiros chamam ele, porque às vezes nem o próprio leiloeiro não sabe. Então, assim, não é também uma fórmula mágica não, tá, gente? É técnica. Então, ele vai mostrar aí como é que se usa a coordenada, qual que é os procedimentos, porque uma coisa é certa, gente. Você não pode casar com a menina só vendo ela no TikTok dançando ou no Instagram. O que eu quero dizer? Você não vai comprar um imóvel, gente, sem ver. Por mais que às vezes tenha alguém lá dentro, você tem que pelo menos saber o que você está comprando, passando alguém passar lá na frente. Né? Senão não dá, né? Então, eu quero dizer o seguinte, não compre só confiando ali no que está escrito, e muitas vezes nem acha mesmo. O Thomas mesmo, coitado, às vezes já gastou um tanque de gasolina lá no Goiás, lá para achar um imóvel e não acha. Então, o Daniel aí, ó, um cara muito solícito, que sempre a mão na roda aí para a maioria dos leiloeiros aí. Quando não acha, o homem é um detetive aí. Fala aí, Daniel. Fica à vontade aí. E aí, pessoal, boa noite. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aqui a tela? Ótimo. Perfeito. Ótimo. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Manuel, muito obrigado. Vocês sempre foram uma referência, né, dentro do mercado. Muito interessante a gente poder conversar sobre esses assuntos, entre linhas, né, de localização, né, de busca de encontrar imóvel, né. É interessante, você passou, em algumas situações, você passou por alguns agregadores de leilão, né, e alguns deles que trabalham com mapa, às vezes eles não, os agregadores, automaticamente eles não acham, às vezes eles deixam uma lista de imóveis que eles não acham o enderecinho, e às vezes ali estão boas oportunidades, porque um dia, quando foi lançado o loteamento, ali estava a Rua 7, número 20. Então, Rua 7, número 20, teoricamente, né, praticamente, depois que uma rua é modificada, o nome, teoricamente era para averbar na matrícula, né, informar todos os imóveis daquela rua, averbar na matrícula a mudança do nome. Mas, na prática, isso não acontece muito no Brasil. O que acontece é que a gente fica meio perdido, porque às vezes muda o nome da rua e a gente não consegue localizar, e é isso que a gente vai falar um pouco mais aqui, para falar de algumas técnicas aqui que a gente utiliza, né, para localizar, ser assertivo na localização, né. E isso é um problema, porque muita gente deixa de analisar. Essa semana eu estava olhando um imóvel no TJ de São Paulo, eu fui olhar o laudo. O laudo, 2 páginas de laudo, o cara pode dizer que não encontrou. Eu disse, não encontrou, e como é que ele avaliou? E como é que é 50% da avaliação nessa situação? Então, às vezes, muita oportunidade está aí, às vezes está ao lado de uma indústria, ao lado de um comércio grande, e às vezes ali é uma situação que a pessoa não encontra e você já praticamente arremata vendido. Né? Então, muitas oportunidades estão aí, e aí eu vou adentrar numa situação em que o leiloeiro, esse ano, entrou em contato comigo para localizar um lote. Né? Na realidade, ele teve um problema, porque uma mulher ligou para ele dizendo que estava anunciando o imóvel dele, ele ficou confuso para saber onde é que a gente encontrava, de fato, esse terreno que estava em leilão. Né? Então, ele buscou a gente, sabe que a gente atua
na região que estava o imóvel, e aí a gente tomou algumas atitudes, tá? Para que a gente pudesse encontrar de forma rápida essa localização, né? Eu vou voltar um pouco, né, antes de eu chegar como que a gente encontrou, eu vou voltar um pouco no histórico de como são as questões de fazer loteamento, sobre a lei de loteamento, porque é jogo rápido, não vai ser chato, mas só para vocês entenderem como que que funciona hoje. Tem uma lei federal de 79 que regulou os loteamentos abertos, certo? Então, assim, antes de uma casa era um lote, e antes do lote era uma gleba enorme, um pedaço grande de terra, um construtor, e repartiu essa terra em vários pedacinhos, certo? E isso, quando era uma gleba, que era um lote muito grande, existia uma matrícula só, que hoje a gente chama de matrícula mãe. E para gerar uma matrícula filha, que é o lotezinho, tá? É necessário alguns documentos que o construtor forneça à prefeitura, que forneça ao cartório de registro. E um desses documentos se chama documentação urbanística, certo? O que é a documentação urbanística? São informações que é preciso ter para que o cartório de registro de imóveis aceite como uma matrícula filha, um pedacinho daquela gleba grande. Então, o que acontece? Esse documento ele fica arquivado no cartório. Ele tanto fica arquivado no cartório como na prefeitura. Então, o que acontece? Se eu tenho uma matrícula, e lá na matrícula diz, era quadra 11, lote 32, por exemplo. E hoje, 20 anos depois, não consigo encontrar qual que quadra que nome de rua é. E aí eu trouxe um caso para conversar com vocês aqui, para que a gente possa adentrar nessa situação, né? Aqui, eu vou dar até um zoom aqui. Deixa eu ver se eu não consigo dar um zoom nessa matrícula. Ou nessa planta. Bom, isso aqui foi justamente o exemplo do investidor do leiloeiro que me pediu ajuda. O que aconteceu? Eu solicitei a planta baixa dentro do registradores.omr. Online você faz isso. Online. Isso não é necessário você ir. Na prefeitura seria um caminho mais burocrático. Online você consegue desarquivar esse documento e eles disponibilizarem através de PDF, tá? Então, eu queria mostrar para vocês aqui que tem, dentro desse loteamento que foi construído, né, há um bom tempo atrás, tem uns espaços em branco, vocês estão vendo? Os espaços em branco, tem aqui bem no meio, um espaço em branco, e tem um bem no canto. Esses espaços aqui são chamados as áreas verdes e as áreas institucionais. O que significa isso? A área verde é uma área destinada para praças, preservação ambiental, área de lazer, tá? Então, de acordo com a lei federal, ou seja, todo o Brasil para isso, é necessário, de acordo com os tamanhos do loteamento, você destinar a área verde à área institucional. Então, olhando para o loteamento, você vai conseguir identificar que, se você fizer uma sobreposição no mapa, você vai encontrar que hoje onde a área verde é praça, hoje onde a área verde às vezes é só mato, onde a área institucional às vezes é só mato que a prefeitura também não utilizou, mas é uma área de utilização da prefeitura. Se a gente sobrepõe essa planta no Google, a gente consegue identificar exatamente o quadradinho. Então, se lá na matrícula está dizendo que é o lote 30 da quadra 5, eu consigo fazer uma sobreposição, e por mais que hoje tenha dizendo que é Rua das Flores, eu vou conseguir achar exatamente qual é a localização do lote. Então, essa é uma técnica que a gente usa que torna desnecessário você tentar fazer aquela investigação, aquela busca no local mais refinada. Tem algumas outras técnicas que a gente usa, também é mais simples, que eu até vou jogar para vocês aqui, tá? Só tirar aqui. Esse aqui foi do caso do Frazão, né, que eu estava falando, e a gente localizou, eu fui lá, bati foto, enfim, houve o leilão, né, e aí ele atualizou com as fotos que eu mandei para ele lá, e tudo certo. Tem um outro. Quem muda o nome da rua é a prefeitura. Às vezes vai para a Câmara dos Vereadores, os vereadores voltam para mudar. Às vezes querem homenagear alguém, um local que era Rua das Flores, agora é Rua Francisco Antônio, que foi alguém importante na cidade. E aí o que acontece? Dentro dessa perspectiva, às vezes, se você consulta o IPTU, tem o nome da rua nova. Mas lá na matrícula da Caixa ainda continua a Rua 2, Rua 4. Então, é interessante essa imagem que o Manuel está falando isso aí, que justamente foi isso que eu fiz. Eu recortei a quadra, porque qual era o lote desse caso? Era a quadra 11 do lote e o lote 32. E aí eu fiz um recorte, localizei onde era, e aí eu fiz uma transparência, eu identifiquei que era do lado de uma casa.
de uma casa que de fato era o lote, né, ao lado daquela mulher que estava fazendo reclamação, de fato era ao lado da casa dela, não a casa dela, né? Então, assim como essa situação, a gente consegue utilizar, requisitar a planta baixa em todas as situações, né? Porque como é uma lei muito antiga, é uma lei federal, é para todos os municípios terem isso, tanto a prefeitura quanto o cartório. A prefeitura não tem, eu fui lá, no cartório para ter, ou então o cartório, às vezes até com a questão de organização da prefeitura, eles organizam de forma que às vezes a prefeitura pega os arquivos, enfim, tem um cartório lá para salvar, né? Essa é uma das formas, e uma situação. Aí o Manuel está colocando, né? Justamente, ó, onde tem escrito área verde, aqui perto isso aí é uma área doada. Quando a pessoa vai fazer o loteamento, obrigatoriamente, ele tem que destinar uma área mínima para doação, para área verde, e uma doação para institucional. Então, somente a prefeitura ela tem acesso. E outra coisa, dentro de uma situação que você chama a planta baixa, muitas vezes, em frente ao terreno, em frente ao lote que está no leilão, muitas vezes é um terreno grande, você não sabe que vai ser construído, quem é o dono, e muitas vezes ali é a área verde. Então, você sendo na área verde, você sabe que ou vai ser construído algo privado, ou vai ser alguma coisa da prefeitura, ou praça, ou setor institucional, pode ser delegacia, pode ser hospital. E ter esse entendimento, né, sobre essa situação é interessante porque você consegue confirmar o que pode estar em dúvida, né, sobre a sua análise. Uma outra situação que eu vou trazer aqui em relação a, justamente, do lado dessa casa, tive aí, né, do outro lado, onde tem essa árvore, e é justamente a localização do lote. Né, tá. Uma outra situação que é interessante, que daria para usar, essa técnica aí foi ao longo do tempo que eu fui entendendo como funcionava a documentação. Sabia que existia a planta baixa. Ao longo do tempo, eu fiz uma viagem de 200 quilômetros para olhar um imóvel, né? Chegando lá, eu cheguei no local e eu sou daqueles que apertam a campainha, né? E eu aperto a campainha, onde está, eu digo, tudo bom? Eu me identifico, eu disse, olha, estou procurando uma casa para comprar, você sabe alguma coisa? Que desculpa, meu nome é Daniel, eu sei como é. Praticamente desse baixo na conta virtualmente. E aí, o que eu percebi nessa outra situação que eu estou falando foi que a pessoa morava há 20 anos lá, era uma pessoa que não estava batendo as características com a pessoa da matrícula, porque o imóvel tinha sido financiado há 5 anos, a pessoa perdeu lá 1 ano. Então, como é que a pessoa mora há 15 aqui e não estava batendo? E o que aconteceu foi o seguinte, depois de muito pensar, eu fui num restaurante lá e eu fiquei pensando, nossa, eu não posso perder essa viagem, né? Eu tenho que achar esse imóvel. O que aconteceu é que o próprio Google trocou as ruas. Como eu botei o Waze, né, vai lá, o GPS, ele me levou onde o Google tinha discriminado. Então, onde era a rua A, era a rua B, onde era a rua B, era a rua A. E eu só fui descobrir porque eu vi uma pessoa perguntando para outra que rua é essa. Eu voltei lá. E aí eu percebi que estava errado. E aí, quando eu voltei lá, a casa era maravilhosa. Foi lance único, foi 75 mil, e a gente, em 6 meses, vendeu por 210. Então, foi uma situação que, com certeza, influenciou demais essa situação em que essa informação foi importante. Manuel, dá um zoom aí, por favor, num laudo desse, tá? Muitas vezes a Caixa Econômica, ela coloca numa das imagens lá, essa parte aqui, ó, longitude, hemisfério, longitude, né, os graus, quantos minutos e tal. Pessoal, se vocês tiverem acesso a essa informação, ou tem aqui nessa mesma imagem, né, que a Caixa disponibiliza, ou às vezes no rodapé da fotografia, tem as coordenadas lá. Se você bate um printzinho daquela situação e coloca no chat GPT, pedindo para que ele dê o link do Google Maps, ele vai em cima também. Então, não é preciso você reconhecer sobre quantos graus, minutos, se é no hemisfério norte ou sul, enfim. Aquela informação, se você joga lá, você consegue a informação. Isso. Aí você tem que confirmar, tá? Porque, às vezes, o próprio engenheiro, pode acontecer ele errar alguma numeração, ou ele mesmo não encontrar o imóvel, né? Já viu situações em que ele jogou um imóvel, num laudo tinha uma descrição geográfica, né? E num outro laudo era o verdadeiro. O laudo mais antigo era onde tinha a posição certa. Aí, nesse exemplo, o Manuel, ele colocou aqui, ó, bem baixinho, tem aqui, ó, menos 30,8377. Se você bate o print só dessa partezinha e coloca lá no Google, ou lá no chat GPT, pedindo você pedindo para ele lhe dar vamos ver na prática aí, né, dar o link do Google Maps, nem precisa ser prompt elaborado. Pode colocar assim,
o link do Google Maps desse imóvel. Então, em 5 segundos, você tem um link dado pelo ChatGPT que você pode utilizar. Antigamente, você tinha que entender e saber como é que o sistema lia, cada coisa que está aí. Abrir no Google Maps. Só clicar aí, ele vai para esse endereço. Aí, do lado isso. Do lado do... Abriu o link. Aí, ele deu em cima da localização. Então, não é para falar com isso. Né? Assim, hoje em dia, a gente tem que usar essas ferramentas, né, para que a gente possa dar agilidade no nosso processo de busca, né. Então, assim, além desse lado de coordenadas geográficas, né, o que a gente pode ver, a gente pode explorar muito o site da prefeitura para nos dar informação sobre nome de rua, pode estar certo, e também o registradores.onr, né, que ele lá tem uma parte, lá na parte de certidão digital, você pode colocar documentação arquivada. E aí você diz, olha, eu quero a planta baixa do imóvel tal. Aí, assim, ele vai te dar a planta baixa e você consegue fazer uma análise mais aprofundada sobre esse dado imóvel, né? Então, sobre essa parte de localização, eu falei do laudo, né, que a Caixa fornece, né, e aí é importante para poder a gente utilizar ele para poder confirmar os locais, né? E também uma outra coisa que eu acho interessante, que eu sempre utilizo também, quando a gente vai no Google Street View, e fica lá naquela rua, né? Naquela rua, por exemplo, você entrou lá, está na rua 2. Se você vê alguma placa de vende na rua lá, eles ainda não borraram a placa de vende, ele borra a placa de carro, mas placa de vende que está no muro, ele não borra, então você consegue ligar. Olha, você ainda tem um imóvel disponível na rua tal, na cidade tal, porque eu estou pensando em me mudar, na cidade, isso aqui. Ela disse, não, eu tenho. Ela disse, não, ela pode dizer, não, na verdade, não é na rua X, não, é na rua Y, ou esse imóvel eu já vendi, enfim. A gente usa muito o Google Street View para poder buscar informações também sobre a localização, ver como é que está essa questão, se é seguro, se é um local, né? É um grande aliado essa utilização dessas ferramentas, né, que se tem na internet, para poder a gente tentar ser o mais assertivo possível na análise mercadológica do imóvel. Esse registrador também é a ferramenta que a gente utiliza para pedir matrícula atualizada, para ver de visualização rápida, para dar entrada no registro de escritura pública ou do próprio financiamento. Então, hoje, apesar de que tem falhado muito, né, ultimamente ela está caindo bastante, é uma ferramenta que tem ajudado muito, porque de forma online a gente consegue fazer as solicitações, não precisa ficar mais à mercê de ficar ligando para as prefeituras, os cartórios, para tentar informação, né. Hoje em dia é regulamentado, então, se por acaso você fez uma solicitação e não foi cumprido dentro do período, tem como você fazer uma reclamação formal e eles irem atrás de responder a sua. Então, acho que sobre localização, eu tinha reservado isso para poder conversar um pouco com vocês. Se por acaso vocês tiverem alguma coisa que quiserem comentar, alguma coisa que vocês acharam que pode contribuir, né, alguma coisa, uma vivência, né, de vocês no ramo de leilão, Rodrigo, o Léo, todo mundo, a discussão para a gente conversar um pouco e trocar uma ideia, porque isso é um assunto em que a tecnologia ela vai aparecendo e a gente vai utilizando para poder conseguir fazer as análises mais rápidas e conseguir ser mais assertiva. Só uma outra coisa que eu lembrei agora, quando a gente coloca o CPF do cliente, por exemplo, estou com dificuldade para encontrar uma outra alternativa. Se a gente coloca um CPF daquela pessoa que perdeu o imóvel dentro daquele site de busca de forma cadastral, Desk Data, na hora que você bota o CPF, pode ser que um dos endereços seja o endereço da casa que ele perdeu ali. Então, pode ser, se você, por exemplo, se for Rua 2, número 56, e o cara mora na Rua Francisco Júnior, número 56, é bem provável que esse seja o atual endereço lá. Porque muitas vezes o site da Caixa, ele não informa qual é o IPTU, o número de inscrição municipal. Então, a gente não consegue ir lá solicitar uma certidão negativa, uma consulta de IPTU dentro do site da prefeitura. Mas se eu tenho o CPF da pessoa que perdeu o imóvel e busco nesses sites que são maiores, que puxa o dado cadastral, a gente pode encontrar essa informação também sobre o endereço. Aí eu
se vocês, por acaso, tiverem alguma coisa para poder a gente compartilhar, a gente trocar uma ideia, não sei se ficou dúvida, se vocês conseguiram me entender bem, mas se vocês tiverem para poder a gente trocar uma ideia aí, seria interessante a gente interagir. Então, eu queria saber se eu sendo bem objetivo, sou bem objetivo. Você tem um passo a passo disso? Olha, eu tenho a passo que eu faço, né, do dia a dia, e aí eu posso transformar isso para um guia, tá? Eu achei assim, principalmente a questão ali da localização, ali tem alguns processos que você usa aí que podem agilizar muito encontrar o imóvel no endereço correto, né? Enfim, se você tiver algum passo a passo, principalmente da localização, puder nos passar, não sei, outro momento, né? Que eu sei que isso aí talvez você tenha isso aí estruturado, né? Seria interessante, é muito interessante isso aí esse processo aí que você faz, ajuda bastante. Rodrigo, na realidade, assim, esse é um tema que eu gostaria muito, assim, sempre de compartilhar, porque isso eu aprendi ali na unha, levando o sol na cabeça mesmo, para poder eu pensar e pensar como é que eu faço. Aí acaba que hoje é um método que está plantado na minha cabeça, mas eu posso, com certeza, transformar isso num guia, alguma coisa que possa ajudar todo mundo, e a gente possa utilizar essas ferramentas e a gente possa localizar os imóveis de forma mais rápida, sem dúvida. Não, beleza, só isso, se houver a possibilidade, né? Os microprocessos ali, né? Mas tranquilo, muito bom, gostei muito mesmo, principalmente porque eu atuo nessa parte aí, né, junto com o Manuel aí, as equipes que a gente coordena, né, e a gente acaba não utiliza muito essas tecnologias com tanta profundidade, assim, como você utiliza. Então, se você conseguir, vai nos ajudar bastante, né? Claro, eu vou organizar isso para a gente um material bem legal. Parece complexo isso aí. De repente, vocês nunca, igual o Rodrigo tá aí, ficou curioso, tal, por mais que no dia a dia ele faz no método tradicional, alguém vai lá, tal. Mas isso é importante, se você for ver bem, eu até peguei alguns documentos oficiais, que isso aqui nem era para me ter, por causa dos relacionamentos, a Caixa mesmo não permite que tenha esses documentos aqui, mas a gente tem tanto conhecimento, tantos parceiros aí, que acaba que a gente, isso aqui, por que eu gosto desses laudos aqui? Me ajuda muito. Quando eu vou no Rio de Janeiro, por exemplo, os engenheiros, por exemplo, já ele coloca aqui, nem Jesus já de deixar eu entrar aqui, ele já escreve bem aqui embaixo, assim, ó, já bota a foto da barricada ali, os caras com fuzil, assim, ó. Assim, ajuda, né? A Caixa não gosta muito que isso aqui tipo assim, resumindo o que ele falou é o seguinte, ó, é obrigatório... não foi eu que liberei esses laudos não, hein? Não, falem não, é outro contato. Ó, o que o engenheiro faz? Quando ele chega lá no local, ele tem um equipamentozinho que é tipo uma bússola, gente. Ele é obrigatório colocar nesse laudo, isso bem aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Graus, minutos, segundos. Aí ele deu uma dica aí, que nas fotos da Caixa, era para eles não ter preguiça, era para eles colocar lá na foto, para facilitar a vida das pessoas, para não comprar as coisas erradas, para fazer isso aqui, ó, tá vendo que aqui tá escrito isso aqui, ó, menos 30. Aí eu falei pro chat GPT aqui, amiguinho, me ensina a jogar isso aqui lá no Google, né? Aí ele falou assim, tá certo, Manuelzinho, vai lá. Aí, ó, eu coloquei aqui, né? Primeiro eu tirei o print, que eu tenho preguiça de escrever aquele número, aí ele já lê, aí você cola bem aqui, ó, no Google Maps, ó, olha só. Então, resumindo assim, ó, para nós, assim, leigos, você vai aqui, ó, ou seja, é obrigatório o engenheiro ter pegado aquele equipamento de precisão dele, que se chama GPS, que a gente usa muito no Waze, só que para ele tem que colocar a localização exata, pelo menos é para estar. Porque ele pode escrever uma rua errada, qualquer coisa. Mas isso aqui, gente, é uma lei universal. Pode ser nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar. Isso aqui é as coordenadas geográficas. Então, é latitude, norte, sul. Então, quando está colocando aqui, ó, 30, 50, 16, está falando onde que é o ponto exato na face da Terra. Então, pode a prefeitura mudar a cidade, a rua de nome, pode acontecer o que acontecer, mas essa localização, enquanto o mundo for mundo, ele quis mais... que talvez ficou complexo, talvez, a forma de expor, mas ele falou, é um estudo muito abrangente, né, Daniel? Que são várias coisas, ele desarquiva as coisas, mas isso aqui é o caminho mais fácil para você não comprar nada enganado. Aí você brinca aqui, ó, por exemplo, ó, de olhar isso aqui, joga isso aqui, ó. Então, ó, você pode ver, ó, e aqui eu não escrevi, ele está falando, ó, fica em Camaquã, do Rio Grande do Sul. Vocês viram aí, eu não escrevi nada, gente. Qual era a cidade, qual era o estado, qual era a rua. O próprio Google já colocou aqui. Por quê? A Caixa pode ter escrito errado aqui, ó. Pode um engenheiro ter tirado a foto de um outro imóvel, mas se ele não errar no principal, que é colocar as coordenadas geográficas, você não vai comprar gato por lebre, né? Então, tipo assim, vai ser a localização errada, né, Daniel? Uma das coisas é isso. Agora, tem coisas mais profundas, gente. Tem muita coisa, muitas
assim, ainda mais quando você vai comprar fazenda, sítio, essas coisas, isso aqui é ferramenta obrigatória. Você comprar as coisas enganado, não caia nessa. Então, pode parecer bobagem, pode ter parecido complexo, mas isso aqui ajuda muito para você não comprar nada enganado. E outra coisa, só para reforçar, nunca compre as coisas aqui no site da Caixa, nem em site nenhum, confiando nas fotos, tá? Até engenheiro erra, é por isso que a Caixa está segurando esses laudos, porque ela já levou muito processo, o engenheiro entra dentro da casa e tira foto de outro, então assim, por isso que a gente não compra nada sem ver. Lembra da dica que eu falei? Não case com ninguém só vendo foto na internet, no Instagram, no TikTok, né? Porque aí depois você pode se decepcionar. É tipo assim, né? Você tem que ver o produto, tem que ser passando na frente, assim, ó, passando a mão, né? Então, assim, não sendo virtual, que eu quero dizer. Olha, Mas eu acho que é isso mesmo. Daniel, fecha com chave de ouro, a Aline também aí, pede da galera. olha, só um detalhe sobre exatamente isso que você acabou de bater o print. Às vezes, a qualidade da imagem está ruim. Então, na hora que você bate o print e pede lá no chat GPT, pode ser que ele troque algum número, pode ser que ele entenda que é o 1 ao invés do 7. Então, é bom conferir, porque pode ser que ele não pegue exatamente a mesma localização. Eu não estou dizendo que é esse cara, mas é que eu já vi situações assim, da Caixa fornecer a numeração muito confusa. O próprio inteligência artificial, ela não consegue descrever direito, e aí acaba jogando no local. Então é a situação. Mas assim, eu fui lá no final, a parte da planta baixa, é o último recurso, porque às vezes, para você pedir isso nos registradores, você demora uns dias para ele retornar essa informação. E se você tem outras técnicas que você consegue ali online, como essas questões de consulta de PTU, essas situações de consulta em forma cadastral, para fazer da pessoa, enfim, são técnicas para ver se ali no momento você consegue. Eu já joguei até o final, uma situação em que não acha de jeito nenhum, pede a conta baixa, e aí não tem como errar. Isso aí. Aline, quer falar alguma coisa? Semana que vem, gente, nós vamos trazer uma solução aqui para a venda dos imóveis, vamos falar de tráfego pago, e vou mostrar uma empresa que sempre dos imóveis aí no Brasil inteiro, aliás, que tem no mundo inteiro, que se chama Remax. Remax, alguém já viu falar na Remax? Eles vendem imóveis, gente, todo valor, não é só imóvel de milionário, não. Então, assim, semana que vem a Mari vai dar uma aula para a gente aí, mostrando que é possível você ter uma grande rede a seu favor. Então, tem cliente nosso que é nos Estados Unidos, que tem imóvel aqui, que às vezes fala com a Remax lá nos Estados Unidos e acaba, assim, uma conexão, gente. O network faz a diferença. Sozinho ninguém vai para frente. Oi? Oi, Manuel. Eu tô querendo vender o meu e comprar outro, já achei um aqui, ó. Então, bora, gente, bora vender, bora vender. Cheguei atrasada, mas estava em frente. Dá só uma palhinha aí, Mário, só para a galera saber. A Remax é isso mesmo, tem no mundo inteiro. Remax é igual a Assembleia de Deus e Bradesco, tem em todo lugar. Como é que é? Exatamente isso, Manuel. Primeiro, agradecer o convite, gente. É um prazer estar aqui. Eu já tive a oportunidade de ter o Manuel lá na nossa equipe na Remax. Foi um prazo curto, mas foi de muito aprendizado. E a Remax hoje é líder mundial aí de venda de imóveis. Eu tenho orgulho danado de fazer parte dessa rede e quero poder contar aqui com vocês, os clientes de vocês, ajudando a vender. E hoje, no Brasil, em qualquer capital do país, se vocês forem, vocês vão encontrar pelo menos uma unidade Remax. Aqui na região metropolitana de BH, a gente já tem 28 lojas. Então, contem comigo aí para ajudar com os nossos parceiros corretores aqui da rede a vender os imóveis de vocês e dos clientes de vocês. É isso aí. Na próxima aula aí a Mari vai dar mais uma pincelada aí como é que funciona isso na prática. Conta comigo. Gente, obrigado, Aline, obrigado, Daniel, obrigado aí, que Deus abençoe cada um de vocês e vamos prosperar, vamos produzir. Valeu, hein? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.